Fala aí pessoal do Engenheiro de Custo, quem está falando é o Gustavo. E nessa semana eu vou responder mais uma pergunta do meu xará, o Gustavo Prata. Ele mandou nos comentários do blog, eu achei bem interessante e talvez seja a sua dúvida também. Ele pergunta, Gustavo, como apresentar e vender o orçamento? Geralmente o cliente quer um orçamento básico e a resposta na mesma hora. Como cobrar por um orçamento, que é um serviço que seu cliente geralmente não gosta e não quer pagar, que você nem ao mesmo sabe se o cliente vai aceitar depois, no caso ele deve ter uma construtora, alguma coisa assim, mesmo sabendo que você gastará tempo, dinheiro para orçá-lo. Bom, no caso aí eu entendi como várias perguntas dentro de uma, na verdade, e é um assunto muito interessante para se discutir, né? Eu achei que tem muitas coisas aí que podem se envolver nessa pergunta e que podem ser discutidas. A primeira, Gustavo, se no caso ele colocou que teria todos os projetos executivos, então o cliente já foi com todos os projetos definidos, de arquitetura, de estrutura, né? Todos os projetos já estão elaborados. Aí já tem uma observação, porque se o cliente está indo para a sua construtora com todos os projetos definidos e ele não tem o custo da obra, tem alguma coisa errada. Ou, na verdade, não é o ideal. Vou falar a minha visão sobre isso. A engenharia de custo tem essa visão também. É algo que nos Estados Unidos é muito praticado e que aqui no Brasil a gente ainda não tem esse costume. O que acontece? A gente separa o que é projeto e o que é orçamento, o que é custos e o que é planejamento. Na verdade, a gente não deveria separar. Deveria ser tudo ser uma coisa só. Nos Estados Unidos, se um cliente, no caso o seu cliente, for buscar um projeto, for elaborar algum projeto numa empresa, ele vai chegar na empresa e vai falar, eu quero construir um shopping. E eu quero um projeto que você realize todas as plantas, realize todos os projetos, que custará X, que custará 5 milhões. Então lá eles têm essa maturidade, sem querer comparar que lá é melhor que aqui, nada disso. É uma questão de cultura, uma questão do que eles realizam lá que a gente poderia começar a fazer no Brasil e que a engenharia de custos, esse termo de engenheiro de custo, já vem fazendo isso, disseminando isso para que isso seja algo normal. Então lá ele já está falando, ó, você vai definir os projetos, porém esses projetos vão ter que custar para mim no final do meu projeto, minha obra vai ter que custar 5 milhões. Por quê? O que acontece? Se ele realizar todos os projetos de planta baixa, estrutura, instalações elétricas e hidráulicas, e no final do processo ele depois levar para um construtor, que no caso foi o seu caso, e chegar nesse construtor e falar, não, a obra vai custar 10 milhões, ele vai ter que mudar tudo. E para ele mudar tudo, quem pagaria no caso é ele de novo. A empresa que fez os projetos não iriam realizar sem cobrar nada. Então aqui no Brasil acontece isso, a pessoa faz o projeto, define todas as etapas, chega no final dos projetos, leva para alguém construir e fala, opa, não era isso que eu queria, não era bem isso que eu gostaria de pagar no final da minha obra. Então esse é algo que não deveria acontecer, que é algo que a gente pode e deve estar mudando, então aí já tem um detalhe, que é muito interessante a gente discutir. E a outra pergunta seria como cobrar mesmo sabendo que o contratante, o cliente, não irá aceitar, mesmo correndo esse risco de apenas orçar para ele ter uma base de preço e orçar isso com um empreiteiro, com alguém que não tenha uma construtora registrada, que aí não tem nem custos indiretos muitos envolvidos, que seria muito mais barato do que arrumar uma construtora. Então, esse é um risco que você vai correr. Não tem jeito, aí você tem duas opções, a primeira é realizar sabendo que você está correndo esse risco e a segunda é cobrar pelo orçamento, pelo o seu desenvolvimento técnico. Quando eu trabalhava numa construtora alguns anos atrás, a gente começou a ter muitos casos de a pessoa ir levar os projetos e só querer ter uma base de preço para depois contratar uma outra empresa que não tinha toda a estrutura que a nossa empresa tinha, por isso era um valor menor. Então, a gente começou a cobrar os orçamentos, começamos a, independentemente de se ia pegar ou não a obra, a gente cobrava o valor que o CREA definia aqui na nossa região, ser um valor mínimo, um valor aceitável, que no caso para orçamento de obras aqui na nossa região, era e é ainda R$ 5,00 o metro quadrado, dependendo da obra. Então, dependendo do tipo da obra, você tem um valor, e no caso para edificações, que no caso era prédios, era R$ 5,00 o metro quadrado. Então, você pode definir
procura o CREA, tem os honorários básicos que a gente pode e deve estar cobrando isso, porque a nossa classe de engenharia ela tem que acostumar como a classe de medicina, classe dos advogados, que independente do que você for consultar, apenas uma consulta tem que ter um valor. E a gente tem que ter se unir para se ter uma ética de cobrar sempre os valores que o CREA determina como um valor ético. Porque senão depois você vai e cobra um valor de R$2 um metro quadrado do orçamento, você não só está se prejudicando, como está prejudicando toda a nossa classe e está prejudicando os anos de faculdade que você teve para ter esse conhecimento técnico e desvalorizando o nosso trabalho. Então é isso, Gustavo. Espero que você tenha gostado da resposta. E vamos comentar, vamos discutir. Isso não é extremamente certo, estamos aqui para discutir mesmo, chegar num ponto ideal, mas essa é a visão que eu queria passar para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Se curtiu, dá um curtir aqui, se inscreve no canal do YouTube e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.